Muito bem, meus amigos, iniciando então o nosso estudo de hoje, nós estamos no Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo número 6, Lei de Destruição, o nosso item número 3, Assassínios. Essa é a segunda parte desse nosso estudo, iniciado no nosso último encontro. E, dependendo aqui do decorrer, nós vamos então para o item número 5. Apesar de que eu coloquei ele na nossa legenda, deixa eu só fazer uma correção aqui. Coloquei na nossa legenda lá em cima, né, que nosso banner, que é o item número 3, mas na verdade é o item número 4. Deixa eu só fazer aqui uma pequena correção. Vamos ver aqui. Só um instantinho. Fiz uma bagunça aqui do nosso texto. Só um instantinho. É o frio, gente. O frio faz isso. No frio a gente não pensa direito, né? Então as coisas vão... Apesar de que não está frio não, está gostoso por aqui, apesar da chuva durante toda a madrugada. Prontinho. Agora sim. Muito bem, então nós fizemos no nosso encontro anterior o estudo de algumas situações relacionadas com esse tema, com o assassínio, né, que para nós aqui popularmente, pois é, não quero nem chegar perto, viu? Então, que para nós popularmente é chamado de assassinato, né? Kardec coloca assassínios, dá a impressão de que assassínio é uma coisa diferente de assassinato, né? E na verdade é a mesma coisa. E aqui então, o que nós vimos, nessas poucas questões que ele colocou, foi da 746 a 751. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões. Nós estudamos 5, né, como é que o assassinato é visto aos olhos de Deus. Nós estudamos, inclusive, um artigo trazido para nós por Miramês, falando sobre isso. Sobre grau de culpabilidade, nós vimos também ali que, para todas as circunstâncias da nossa vida aqui no mundo material, aliás, em todas as circunstâncias, em qualquer ambiente onde nós estejamos, nós temos então ali os atenuantes e os agravantes, né? Então tudo depende muito da motivação, das circunstâncias, do grau de compreensão. Então aqui, por exemplo, né, naquela questão 747, quando fala sobre esse grau de culpabilidade, na resposta nós tivemos, né, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Depois aqui pergunta se legítima defesa tem ali uma escusa perante Deus, né, se isso é algum tipo de desculpa para atenuar o ato, né, e ele diz para nós aqui que só a necessidade pode então desculpar a situação, né, mas se pudermos preservar nossa vida sem atentar contra o do agressor, é o que nós devemos fazer, né, porque aí nós temos aquele caso, como eu comentei, para ilustrar um pouquinho essa passagem, aquele caso em que o indivíduo já dominando a situação, ele, tomado pela revolta, tomado ainda por aquele sentimento ainda primitivo, ele mesmo assim ele comete o ato, já que ninguém vai julgá-lo pelo fato dele estar se defendendo, né? Então existe ali a diferença entre você de fato atentar contra a vida do outro em legítima defesa e você depois utilizar aquele sentimento de vingança para praticar esse ato, né? E nós podemos colocar incontáveis situações que vão trazer para nós ali uma reflexão, né? Por exemplo, uma violência que você sofre e depois o sentimento de vingança acaba sendo potencializado por circunstâncias ali e você depois perde um pouco, né, da razão inicialmente daquela defesa que você tinha. Depois aqui no 749, né, o homem é culpável pelos assassínios que comete na guerra. A gente trouxe também aqui situações em que o indivíduo é diretamente envolvido
outros em que ele é indiretamente, né, dando ordens ou colaborando para que aconteça ali aqueles crimes, né, e também legítima defesa, inclusive a própria resposta que nós temos aqui, que não é culpável quando ele é constrangido pela força, ou seja, numa guerra, tentando sobreviver, muitas vezes o homem age de um modo impulsivo, e isso é até desculpável pelas circunstâncias. Né? Todos que estavam envolvidos acabam então respondendo pelos seus atos, mas de acordo com esses atenuantes. Mas é colocado assim, mas é responsável pela crueldade que comete. Então existe ali uma diferença, né, entre você cometer um assassinato ou você atentar, porque é até estranho, né, nós utilizarmos a palavra assassinato numa guerra, né, onde nós temos ali indivíduos contra indivíduos. Então o que é colocado para nós é que muitas vezes você, em legítima defesa, em defesa de outras pessoas, dos mais vulneráveis, em defesa de um patrimônio que você precisa proteger, você comete aquele ato contra o agressor. Mas aí o sentimento que nasce dentro do indivíduo, é aí então que nós não podemos fazer uma análise, porque isso vai depender do foro íntimo de cada um, é o que vai fazer com que o indivíduo seja mais inocentado ou mais culpado pela situação em que ele se envolveu. Nesse ponto, eu queria trazer para vocês aqui um artigo de Miramês, né, só para a gente poder concluir esse raciocínio melhor, porque embora nós tenhamos tantas guerras que aconteceram na história da humanidade, a gente já chegou a falar sobre isso, estudando aqui no nosso Livro dos Espíritos, mas nos tempos atuais nós temos ainda muitos conflitos acontecendo, né, nós temos tensões por toda parte. E aqui então eu queria ler para vocês esse artigo de Miramês para poder ilustrar para nós a partir dessa visão espiritual. Ele diz assim: Matar na guerra é o título do nosso artigo. Os que vão para a guerra sentindo prazer em matar se encontram na faixa dos belicosos. Todos os homens procuram defender com paixão desequilibrada a sua nação dos invasores, ou invadem outros países com ódio incontido. São os chamados pelas trevas e escolhidos pelos seus sentimentos inferiores na ordem das matanças. Os soldados que se encontram no fronte podem ser influenciados pelo meio ambiente, respirando o mesmo clima de violência, e ao ouvir a voz do comando acabam se tornando assassinos diante de Deus, pela fúria desmedida. Mesmo sendo a guerra um meio de acordá-los para a verdade, todos respondem a si mesmo pelos seus feitos contrários à lei do amor. Contudo, nem todos pagam o tributo dos seus feitos com a mesma intensidade, pois levam-se em conta os seus sentimentos. Como existem muitos que foram às guerras e não mataram, há muitos que ficaram resguardados e não compareceram às frentes, por não terem idade para tais eventos, mas que cooperam para influenciar os matadores, os violentos e os sanguinários, pelos seus pensamentos, pelas suas naturezas internas. Assim, não somente os que matam no calor do combate são culpados, pelo que se sabe da força das ideias, que podem buscar longe outras pelas afinidades, os grandes culpados podem ficar escondidos nos homens, mas a justiça divina os encontrará como se estivessem à luz do sol. Ninguém engana a Deus. Ninguém provoca a guerra por amor verdadeiro. Existem princípios de guerra que aparentam defender a pátria, mas que não passam de interesses escusos, levando muitas vezes os países à decadência. Por que não gastam os recursos que possuem na prática da caridade? Por que tomar os que não lhes pertencem? Por que não copiar a Cristo? A guerra entre os povos, ainda são ranços do primitivismo. É onde vibra o orgulho da raça e o próprio egoísmo, interesse egoístico, que ajuda aos seus irmãos por amor. As guerras, no futuro, deverão ir contra os registros dos museus, deverão ir para os registros dos museus, onde as gerações deverão admirar os seus ancestrais pelo desequilíbrio de matarem seus próprios irmãos como animais. O progresso nos salva colocando cada criatura nos devidos lugares que a sua estrutura espiritual convida.
Tudo e todos têm direito à vida. A morte, na realidade, é processo de renovação, que somente o Criador pode acionar para as devidas mudanças. Deus é vida e tudo feito por Ele tem a primazia de viver nele. Entretanto, os corpos que são usados pelos espíritos são mutáveis para a grandeza do mesmo e, para tanto, tem leis para garantir e processar esses fatos. Se desejamos, podemos chamar de guerra o trabalho de Jesus, mas é uma guerra diferente, uma batalha interna na correção dos defeitos, vícios e hábitos inferiores. E me veio aqui uma imagem também, quando nós falamos sobre aqueles que vão para o fronte combater, aqueles que vão para a guerra e voltam sem cometer nenhum crime, né? Nós tivemos até um filme recentemente lançado chamado Até o Último Homem, que conta a história de um soldado que foi para a guerra, na Primeira Guerra Mundial, e na verdade ele salvou muito mais gente do que matou, né? Então ele procurava sempre, né, pelo fato dele ter ali a religião dele, ele era evangélico, então ele tinha por princípio religioso não pegar numa arma para praticar violência. E isso ele era recusado então pelo exército, que recrutava os seus soldados, dizendo que era impossível. Como é que você quer ir para a guerra se você não quer dar um tiro? E aí então ele teve que entrar com recurso, lutar, porque ele queria ir para a guerra para poder ajudar aqueles que precisavam, não para poder cometer nenhum crime. E ali então, num cerco que houve do pelotão em que ele atuava, ele conseguiu então resgatar muitos feridos, fazendo ali verdadeiro milagre, né? Então é bem interessante como as coisas acontecem, né? O Brás lembrou aqui, né, no bando de Lampião, né, o Zé Grosso, que salvou muita gente e pagou caro, né? Pagou caro no sentido do comportamento dos homens, né, Brás? Porque esse tipo de espírito acaba trazendo, né, os atenuantes que vão ajudar na sua evolução, apesar da situação em que ele viveu, né? Exatamente, né? Foi na Segunda Guerra, na campanha do Pacífico, né? Tá, foi a Segunda Guerra, eu estava achando que era a Primeira Guerra, mas é a Segunda Guerra de fato, Flávio. Então, e uma outra situação que a gente vê também nessa questão da guerra, me veio essa imagem então dos policiais que nós temos hoje, né? Isso mesmo, né? Me confundi aqui. Então, dos policiais que nós temos hoje nas grandes cidades, né? Quando nós pegamos notícias envolvendo policiais que cometem crimes, policiais que torturam, policiais que são justos, né? Então, como é que nós vamos analisar, por exemplo, um policial no cumprimento do seu dever, defendendo a sociedade, que mata um bandido, mata um criminoso? Assassinato por assassinato, se analisarmos friamente, ele cometeu esse ato. Mas aí então nós temos, ele cometeu esse ato, né, durante o exercício do seu dever. Mas aí então o que nós vamos analisar é exatamente aquilo que é noticiado para nós nos telejornais, quando mostra ali que nós tivemos, né, muitas vezes flagrantes que são mostrados. Hoje todo mundo tem uma câmera escondida, né, em algum lugar, que mostra, por exemplo, policiais torturando e executando pessoas. Ali nós vemos então o que tem de agravante e o que tem de atenuante. Aquele que mata, por exemplo, vai chegar no plano espiritual dizendo: olha, você cometeu um crime, mas a sua atitude fez com que a sociedade fosse protegida, com que você defendesse pessoas que estavam ali vulneráveis, desprotegidas. Então, nessa questão da guerra, nós vemos assim a guerra de uma forma muito distante. Mas é muito fácil nós trazermos isso para a nossa realidade quando nós começamos a ver essas situações, essas pequenas situações do nosso dia a dia. Né, o Brasil, por exemplo, tem uma história de guerra que é bastante cruel, bastante sanguinária. Lá no final, ali na segunda parte, né, na segunda metade do século XIX, quando o Brasil ainda era uma colônia, o Brasil era um império ainda, Dom Pedro II, então, acabou envolvendo o nosso país na Guerra do Paraguai. E ele, então, designou o Conde d'Eu, que era ali da sua família, como sendo o comandante dessa empreitada. E aí, então, nós tivemos ali um verdadeiro massacre que o Paraguai sofreu, sendo também ali, né, apertado, né, pela Argentina, pelo Uruguai e pelo Brasil. E houve ali um verdadeiro extermínio. Hoje o Paraguai, né, historicamente falando, ele tem essa condição social que ele tem hoje por causa da Guerra do Paraguai, porque ele era uma grande potência.
e devido às ambições, né, do seu presidente, ele que queria ali um espaço para poder chegar até o mar, então ele queria tomar aquela parte do Brasil, ali de Mato Grosso do Sul, tomar uma parte do Uruguai, para poder ter acesso ao Oceano Atlântico, já que sendo um país desenvolvido ele precisava desse canal de comunicação com o mundo. E foram essas invasões que provocaram, né? Então o grau de crueldade que é registrado nessas guerras, a quantidade de homens, mulheres, crianças, idosos que morreram cruelmente por causa da ação das nossas tropas, comandadas então também por homens cruéis, acabou deixando uma mancha terrível na nossa história, assim como também dos países envolvidos, né? Então, esse era um contexto que a gente vê dessa questão das guerras históricas ou guerras em outras partes do mundo, mas também podemos trazer isso para o nosso contexto social, quando nós falamos, né, dos nossos soldados, né? Nós tivemos aquele caso no Rio de Janeiro, onde jovens, né, empolgados, tomados por aquele espírito bélico, né, fuzilaram aquele músico, e isso acabou gerando, né, uma grande comoção aqui no nosso país. E aí nós analisamos, né, qual foi a motivação que aqueles jovens tiveram. Eles tinham preparo? Qual era a ordem que eles tiveram? Qual era o espírito que eles levavam em si, né, o espírito íntimo que eles traziam? Então tudo isso começou a ser, deve ser avaliado, né? Claro que não do nosso ponto de vista, nós temos as nossas leis que fazem isso, mas quando nós analisamos dentro do campo moral, nós estamos distantes de termos essa competência, né? O Braço colocou, né, começou de um sequestro de uma barcaça brasileira no Rio Paraguai, né, mas isso é história oficial. Então é tudo sempre tem uma causa, né, Braço? Como lembra Carl Sagan, né, aquele nosso astrônomo da década de 80, né, que eu já comentei bastante sobre ele com vocês, ele escreveu um livro muito interessante chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? E nesse livro, ele não é um livro religioso, tampouco místico, né, mas os demônios que ele chama são os demônios da ignorância, os demônios do misticismo, das crenças infundadas, né? E numa das passagens desse livro, ele fala sobre Adolf Hitler. Ele diz assim, né, que se pudéssemos voltar no tempo, teriam executado Hitler quando criança. Então, inclusive, programas de televisão já criaram também uma situação semelhante, né, em que uma pessoa volta no tempo com a missão de executar o Hitler, né, no berço ainda, para que pudesse evitar a Segunda Guerra Mundial. Mas aí ele coloca um ponto interessante, que ele diz assim que o fato de Hitler ter liderado toda aquela ação, né, da Alemanha, se por acaso ele tivesse sido eliminado, a guerra teria acontecido do mesmo jeito, porque o pensamento do povo alemão naquele período era um pensamento de revolução, de transformação. Talvez não fosse por um caminho, mas a guerra estouraria do mesmo jeito. Então não era o fato da gente eliminar o líder que não apareceriam outros líderes com o mesmo propósito, né? Então, esse é um ponto interessante que ele chama atenção para nós. Deixa eu só ver aqui rapidamente, antes da gente continuar. André colocou, né, o jovem que põe fogo no corpo de um desabrigado pode ser considerado desequilibrado, obsedado ou cruel. Eu não consigo entender esse ato, né? É a mesma coisa, André, a gente não tem, do nosso ponto de vista, né, como é que nós vamos compreender esse tipo de situação? Nós temos aqueles, né, que trazem aquele desequilíbrio mental, de fato é uma doença mental que eles apresentam, que comete esses atos completamente ilógicos, né? Mas mesmo assim esse tipo de comportamento se encontra na sua natureza ainda primitiva. Mas a obsessão é a mesma coisa. A obsessão, a gente lembra sempre, já saímos daquela ideia de vítima e de algoz, né? Vítima e vilão. O fato de existir uma obsessão, na esmagadora maioria dos casos, o obsedado tem grande responsabilidade na obsessão, como nós estamos estudando no nosso livro Entre a Terra e o Céu, vendo aquelas duas personagens, né, do
a Zulmira e a Odila, né, a primeira esposa desencarnada e a segunda encarnada. E André Luiz perguntou, né, mas poxa, Zulmira, né, é uma vítima da obsessão. Aí então o ministro Clarencio lembra, né, que essa obsessão existe pelo fato dela ter a sua natureza também egoísta, ter a sua natureza vaidosa, exclusivista, né? Então ela acabou criando esse vínculo, permitindo essa obsessão. Bom dia, mami. O Braço colocou, né, vai ver que ao olhar maior ele foi apenas uma ferramenta de destruição, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo, né, Braço? Exatamente. Então muitas vezes a guerra, como foi colocado para nós, ela surge como um elemento de transformação. Para que possa quebrar, por exemplo, uma ideia sólida, quebrar determinada linha de comportamento, há necessidade de fazer esse abalo todo, né? Mas todos aqueles são envolvidos nessa situação, considerando mais uma vez sempre aquele atenuante e aquele agravante. Seguindo em frente aqui, eu só queria fazer esse complemento com vocês sobre esse artigo, né, Matar na Guerra. E agora nós temos aqui no 550 qual que é o maior crime culpável aos olhos de Deus, né? Qual é mais culpável, o parricídio, o filho que mata o pai, ou o infanticídio, né? O pai que mata o filho. E aí foi colocado aqui de uma forma bastante simples, né? Os dois são igualmente graves, né? Porque todo crime é crime. E aí então eu deixei por último aqui para vocês a questão 751, porque ela tem bastante coisa para a gente poder analisar. Então, primeiro, né, por que entre certos povos já adiantados do mundo do ponto de vista intelectual, o infanticídio é um costume e consagrado pela legislação? Então vamos analisar esse ponto. E nós vamos, quando ele fala, né, o infanticídio em povos já adiantados, a gente vê essa situação de uma forma tão distante, como se isso não estivesse do nosso lado. E nós vamos perceber que esse assunto está batendo na nossa porta, apenas mascarado por uma outra, apenas coberto por uma outra roupagem, mas ele continua muito presente no nosso dia a dia, né? Nós podemos falar desse assunto hoje, por exemplo, em situações que nós estamos vivendo. Então vamos com calma aqui para a gente poder construir uma linha de raciocínio para poder tirar o melhor proveito desse assunto. Então os espíritos respondem a Kardec, né? O desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem. O espírito de inteligência superior pode ser mau. É aquele que muito viveu sem se melhorar. Ele o sabe. Então nós temos aqui, né, que é o desenvolvimento intelectual, mas não é o desenvolvimento moral. Então, como ele diz aqui, o desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem. Ou seja, uma pessoa muito inteligente não precisa fazer dela uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa. E a mesma coisa, né? O espírito de inteligência superior pode ser mau. É aquele que viveu muito sem se melhorar. Ele o sabe. Então vamos aqui pegar, aqui vou tentar aqui organizar as tantas páginas que eu abri para a gente poder chegar aqui nos nossos, para tratar dos nossos assuntos, né? Então, começando, né, o Braz já trouxe para nós ali a deixa do tema inicial, mas a gente vai devagar aqui primeiro. Vamos analisar aqui um breve histórico do crime de infanticídio no mundo e no Brasil. Então vou ler para vocês aqui, a gente vai ter bastante leitura, mas bastante discussão também sobre isso. O crime de infanticídio, lembra que infanticídio significa a morte do filho pelos pais. Tá? Então não é simplesmente considerar o fato de uma criança estar envolvida, mas é o fato de ter os pais executando os próprios filhos. O crime de infanticídio está tipificado no Código Penal, artigo 123, da seguinte forma: matar sob a influência do estado puerperal, ou seja, a criança estando naquele estado puerperal, que são aqueles primeiros dias após o nascimento, o próprio filho, durante o parto ou logo após. Segue um breve histórico sobre esse crime. Quando se pretende fazer um estudo de um determinado instituto jurídico,
deve ser efetuada uma análise da origem e da evolução através dos tempos do objeto a ser pesquisado. Então, tratamento dispensado ao infanticídio no mundo. Embora a história do direito penal tenha surgido com o próprio homem nos tempos primitivos, os grupos sociais eram envolvidos em um ambiente mágico e religioso. A pena, em sua origem remota, era apenas a vingança contra a agressão sofrida, geralmente desproporcional com a ofensa sofrida e aplicada sem preocupação de justiça. Ou seja, no início da história do homem vivendo em sociedade, a lei era aplicada ali meio que olho por olho, dente por dente, mas com muito mais intensidade. Não era apenas olho por olho, dente por dente. A vingança sempre vinha com muito mais fúria, com muito mais intensidade, com muito mais energia do que o crime cometido, pelo fato de nós sermos ainda muito passionais. Em um primeiro momento, no direito romano, a morte dada ao filho pela mãe era equiparada ao parricídio, o filho matando o pai. Contudo, se o pai fosse responsável pela morte do filho, não incorria em qualquer delito, pois era titular do jus vitae ec nescis, Então ele tinha essa imunidade de cometer esse ato porque ele tinha motivos para fazer isso. A lei das 12 tábuas, século V a.C., autorizava a morte do filho nascido disforme ou monstruoso. As crianças que nascem imperfeitas, mal formadas ou que constituíssem desonra ou afronta à família podiam ser mortas pelos pais depois do nascimento. Num segundo período, destacava-se pela visível reação em favor do filho recém-nascido, onde as mães, quaisquer que fossem os motivos, quando praticavam o infanticídio, eram punidos por penas severíssimas. Então começa aqui lembrando que as mulheres, naquele período, elas eram colocadas em segundo plano. O homem, uma sociedade patriarcal, dava liberdade ao homem, mas punia a mulher, principalmente nesse caso do infanticídio. No direito germânico, considerava-se infanticídio tão somente a morte dada ao filho pela mãe. O direito canônico punia com severidade a morte do filho pelos pais. As sanções penais previstas, altamente cruéis, eram a morte pelo fogo, a decapitação ou o empalamento. Também na Idade Média, as mães que matavam seus próprios filhos de forma secreta, voluntária e perversa, eram enterradas vivas ou empaladas segundo o costume. Empalados é cravar numa lança, e deixar ela pendurada morrendo. Aliás, o homem sempre foi muito genial para criar métodos para provocar o sofrimento. Com o surgimento do iluminismo, olha só, lembrando aqui a pergunta de Kardec, ele coloca assim: por que entre certos povos já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio é um costume consagrado pela legislação? Nós estamos entrando, então, naquela época de Kardec, lembrando que o iluminismo é naquele período do século XVII para o século XVIII, e quando Kardec colocava certos povos já adiantados, ele falava de povos do seu tempo, do século XVIII para o século XIX. Então nós estamos chegando nesse relato, nesse histórico. Diz assim para nós: com o surgimento do iluminismo, avolumaram-se as vozes que propugnavam tratamento mais benigno ao infanticídio. Olha só, um tratamento mais bondoso para o infanticídio, e não uma punição mais severa. Vamos ver em que circunstâncias. Avolumavam-se as vozes que propugnavam um tratamento mais benigno para o infanticídio, sobretudo quando impulsionado por motivo de honra, honoris causa. Com o Código Penal austríaco de 1803, Kardec, então, na França, ele nasceu em 1804. Na Áustria, próximo dali, 1803, uma lei foi apresentada. Então o povo austríaco, lembrando, quando a gente assiste a filmes dessa época da Idade Moderna, nós temos ali aqueles palácios, só lembrando que a própria imperatriz Leopoldina aqui do Brasil veio da Áustria, Então nós tínhamos ali aqueles
países nobres, aqueles vestidos maravilhosos, aqueles salões, né, que enchem os olhos quando nós assistimos a esses filmes de época. Então era uma sociedade já desenvolvida, com economia, com leis e tudo mais, né? Então podemos dizer que para aquele período era uma sociedade mais adiantada intelectualmente. Então ele diz assim: com o Código Penal Austríaco de 1803, o infanticídio foi considerado homicídio privilegiado, entre aspas, tendo em vista as condições físicas e psíquicas da mulher durante o parto e solucionando assim o conflito entre a prevalência da honra ou do instinto maternal. Então a mulher, durante o parto, por exemplo, né, durante a gravidez, estivesse passando por um desequilíbrio, estava tudo tranquilo. E se fosse o caso de honra, por exemplo, uma mulher que engravidasse por uma violência qualquer ou por um ato qualquer, por exemplo, de infidelidade, e aquela gravidez gerasse, né, uma desonra para a família, esse infanticídio poderia ser facilmente provocado, né, que foi causado, né, sem nenhum tipo de punição. E continua. Com a consequência, os ordenamentos jurídicos passaram a considerar o infanticídio como homicídio privilegiado, quando praticado pela mãe ou por um parente. Os filósofos do direito natural, nós vamos falar sobre leis naturais mais para frente, e esses filósofos diziam respeito ao iluminismo, todos aqueles que influenciaram Kardec na sua época. Os filósofos do direito natural, visando diretamente a influenciar os legisladores no sentido de privilegiar o delito, possuíam fortes e relevantes argumentos como, olha só as causas que eles julgavam na época como sendo ali justificativas para o infanticídio, como a pobreza, o conceito de honra, bem como a prole portadora de doenças ou deformidades. Então, quando a gente fala em doenças ou deformidades, a gente tem hoje, por exemplo, paralisia cerebral, síndrome de Down, má formação fetal. Tudo aquilo que os nossos hospitais, os nossos centros de reabilitação hoje estudam, enfrentam, né, para poder fazer com que essas crianças, essas pessoas, né, tenham qualidade de vida, naquela época era facilmente resolvido através do infanticídio. Verifica-se que o infanticídio é um crime praticado desde os mais remotos tempos, alegando-se motivos de honra, religião, miséria, deficiências físicas, etc. Conforme a época, era visto por diferentes critérios, como foi estudado anteriormente. Somente nos tempos modernos é que começou a surgir um abrandamento para as penas desses criminosos, desde que houvesse motivos de honra ou condições psicológicas especiais, tornando-se um homicídio privilegiado nesses casos. Então, foi nos tempos modernos em que as sociedades evoluíram que surgiram essas desculpas para a prática do infanticídio. Então, no passado, as mulheres eram punidas. Nesse período mais próximo da época de Kardec, nós vimos ali que era perdoado por essas condições especiais. Avançando, vamos lá para a gente seguir outro raciocínio. Só queria passar para vocês esse contexto histórico para ver o que Kardec quis dizer quando ele trouxe para nós aqui que povos mais adiantados praticavam, o que poderia pensar sobre isso. E eles mostravam que o avanço intelectual não determina necessariamente um avanço moral. Depois nós temos aqui o infanticídio indígena, entre o respeito aos direitos e a diversidade cultural. Eu estou aqui no site do El País, que é inclusive um artigo bastante recente, tanto que fala para nós aqui, né, ó, a futura ministra dos Direitos Humanos, nesse caso, né, foi antes da posse da ministra Damares, que nós temos agora dos Direitos Humanos, que foi ali, né, no começo do ano, né, então uma coisa de 6 meses. A futura ministra dos Direitos Humanos critica a prática, mas especialistas defendem interferência não radical na cultura dos índios. Então, se o Brasil pode ser considerado um país intelectualmente envolvido, como é que nós podemos então observar esse fato, imaginando que simplesmente os índios podem fazer isso por uma questão cultural? A nossa legislação protege isso.
Então aqui, São Paulo, 26 de dezembro de 2018. Aí tem a foto aqui, né, de uma adolescente indígena numa cadeira de rodas. Até os 5 anos de idade, Kanu Haka Kamiuará, índia nascida no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, teve uma infância normal. Brincava com as demais crianças na aldeia, correndo pelo mato, imitando os caciques e mitos do povo Camaiurá. Os pais percebiam que ela, por vezes, ficava para trás nas correrias, mas não consideravam isso um problema grave. Então algo mudou. Os sintomas da distrofia muscular progressiva, doença que enfraquece os movimentos até impossibilitar que a pessoa caminhe, começaram a aparecer. Os mais velhos da aldeia pressionaram o avô e o pai de Kanu para que dessem uma solução para o problema, que nesse caso, de acordo com a cultura tradicional dos Camaiurá, seria a morte da garota. Então aqui nesse caso ela já estava ali com até os 5 anos, então com 7 anos de idade mais ou menos, eles estavam já pensando na questão do infanticídio, né? Trata-se de uma prática conhecida como sacrifício ou infanticídio indígena. No meio da floresta, sem conseguir caminhar, a jovem jamais teria como sobreviver por conta própria e se tornaria um fardo para os demais. A questão das crianças e bebês indígenas vítimas dessa prática voltou à tona após a indicação de Damares Alves para o cargo de ministra dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro. Ela era ligada à ONG Atini, que se dedica à erradicação do infanticídio nas aldeias, e se afastou da entidade em 2015, segundo a nota. A discussão é complexa, opondo, em certa medida, costumes tradicionais milenares e a defesa dos direitos humanos. Olha só que curioso isso, né? Os direitos humanos estão sendo limitados por uma questão cultural milenar. E nós falamos aqui do assassinato de uma criança. Então, qual que tem mais peso, a cultura ou o direito de sobrevivência? Dentro da nossa legislação, Brasil, século XXI, um país intelectualmente desenvolvido, embora as diferenças sociais, a gente está discutindo ainda se ele pode matar porque ele sempre fez isso, faz parte da cultura, ou se nós temos que criar uma lei para proteger essas crianças. Nas últimas décadas, uma série de atores políticos, como a bancada evangélica e a academia, entraram no debate, especialmente depois que um grupo de deputados e senadores propôs em 2015 a criação de uma lei para criminalizar o infanticídio indígena. Apesar de não haver um balanço nacional sobre a quantidade de crianças e bebês indígenas mortos por seus pais, tendo em vista que se trata de um ato privado que ocorre em territórios indígenas mais isolados, é parte da cultura entre diversos povos tradicionais, como os Camaiurá, Yanomami, Cajabi, Bororo, Ticuna e outros. No caso de Kanu, a solução paliativa encontrada pelo pai da jovem indígena para salvar sua vida foi segregá-la em uma oca individual fechada, onde ela perdeu o contato com o restante da aldeia e passou semanas em completa escuridão, escondida, tendo contato apenas com parentes próximos. Como a situação estava se tornando insustentável e a pressão dos anciãos para que fosse dada a solução definitiva para o problema aumentou, os pais de Kanu, com a ajuda de missionários religiosos que atuavam na aldeia, abandonaram o parque de Xingu e rumaram para a capital do país. Mas o infanticídio não é uma prática aleatória nas comunidades. Segundo o professor Volney Garrafa, da Universidade de Brasília, autor de diversos estudos sobre o tema, existem, a grosso modo, 4 situações nas quais ele ocorre. A primeira é quando a mãe tem filhos em um intervalo pequeno, inferior a 2 anos. Isso porque na floresta não existe creche. Ela sabe que não conseguirá prover os 2, afirma. Bebês com deficiências motoras ou físicas que não conseguem mamar também são sacrificados pelos pais, tendo em vista que o modo de vida de uma comunidade caçadora e coletora exige mobilidade.
Garrafa explica que, em alguns casos raros, o infanticídio ocorre pela determinação do sexo, uma vez que valorizam mais o menino e por motivos de crenças arraigadas. Existe o sacrifício de gêmeos, albinos ou quando a mãe morre no parto, diz. No caso de gêmeos, também existe um aspecto racional envolvido, uma vez que poucas mães conseguem amamentar 2 crianças e o acesso ao leite de vaca é escasso nas aldeias. Como encontrar o equilíbrio entre o respeito à pluralidade cultural e o direito à vida? O professor Garrafa cita um exemplo da década de 1950, ocorrido com os índios Tapirá, que moravam no sul de Mato Grosso. Eles praticavam o infanticídio de modo recorrente e foram contatados por uma ordem de freiras chamadas Irmãs de Jesus. As religiosas, para além do trabalho pastoral, trabalharam com eles as terras para melhorar a cultura agrícola e oferecer melhores condições de vida. Os resultados apareceram no médio prazo. Em 20 anos, o grupo abandonou completamente a prática do infanticídio. Foi uma saída correta das freiras, elas intervieram, sem se intrometer de forma brusca, no modo de vida dos Tapirá, e houve uma mudança de comportamento positiva. Bom dia, Mário. Logo, para o professor, a solução seria um trabalho demorado, mas que apresenta resultados. Bom dia, Regina. Bom dia, Regina. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e o Estado não podem interferir abruptamente. É preciso trabalhar isso lentamente para que não haja aculturação, mas de uma forma que a dinâmica deles vá se transformando de forma lenta e gradual até chegar a uma redução do infanticídio. Garrafa destaca que o número de infanticídios é baixo quando comparado a outras formas de mortalidade entre os jovens. Entre os Saruará, no Amazonas, por exemplo, o grande problema de mortalidade é o suicídio. 57% das mortes de jovens são auto-infligidas. O infanticídio soma 7% das mortes. Deixa eu ver mais aqui. Tá, finalizando já. Apesar de Canu quase ter encontrado a morte na sua aldeia, ela mostra compreensão em relação a essa prática. Acho triste isso, o sacrifício de crianças, que ainda aconteça hoje em dia, mas eu sei que os mais velhos não queriam que eu sumisse por maldade, mas por medo. Temiam que eu trouxesse coisas ruins para a aldeia. Diz, hoje, com 19 anos e morando em Brasília com os pais. Durante centenas de anos isso fez parte da cultura. Não é do dia para a noite que muda, diz. Ela tem consciência de que seu destino, caso não tivesse saído da aldeia, seria inexoravelmente a morte. Eu não teria conseguido sobreviver. Lá tem muito mato, é muito isolado, e eu preciso de remédios e fisioterapia. Jamais conseguiria viver uma vida plena lá. Em 2010, Canu retornou à aldeia pela primeira vez desde que partiu. Fui muito bem recebida pela minha família. Já os mais velhos não vieram nem me cumprimentar. Apesar de ter sido ajudada a deixar a aldeia por missionários religiosos, Canu é contra a doutrinação de povos tradicionais com crenças ocidentais. Eu acho que os índios devem ter sua própria religião. É algo da nossa cultura. Não é bom chegar lá e dizer que tal Deus não existe, afirma a jovem. Maria de Paula Barreto Miranda, advogada da ONG Atini e doutora em Direitos Humanos, acredita que a solução para o problema é a conscientização e a educação em direitos humanos por parte das comunidades nativas. Existem recomendações claras para que seja feito o combate às práticas tradicionais nocivas. O Estado deve fazer isso, afirmou. Nesse ponto, como o acesso à informação e à saúde básica, esses números diminuiriam. Diz Miranda, citando doenças de simples tratamento, como o lábio leporino e o hipertireoidismo, que por vezes fazem com que o recém-nascido seja morto. Ela compara a campanha contra o infanticídio indígena
aos movimentos de erradicação da mutilação genital feminina, praticada em algumas comunidades africanas. Existe um posicionamento antropológico, principalmente na academia brasileira, que está arraigado no relativismo cultural. Mas do ponto de vista do direito internacional e dos direitos humanos, não existe espaço para relativismo. O debate é interessante. É preciso preservar a cultura, mas isso tem limite. E o limite é quando isso fere a dignidade e os direitos mais fundamentais do ser humano. Então, eu trouxe para vocês esse artigo aqui do El País, falando de um assunto muito recente, um assunto também muito presente aqui na nossa sociedade, principalmente, né, nas regiões Nordeste e Norte do Brasil. Centro-Oeste também, né? Centro-Oeste, Norte e Nordeste, onde nós encontramos ali muitas dessas tribos. Mas o detalhe interessante é que muitas vezes nós vemos tribos que evoluem na relação com a sociedade, mas não evoluem em termos de suas tradições. Nós vemos, por exemplo, na televisão, fazendas de grandes plantações administradas por índios, com colheitadeiras, com tecnologia, com contas bancárias, e ao mesmo tempo praticam infanticídio por uma questão cultural. Então, de um lado, a sociedade observa a evolução dos índios, que eles já não são mais o mesmo, tão isolados. Do outro lado, nós temos essas questões culturais ainda. Bom, deixa eu ver aqui, antes de mudar aqui o nosso artigo, a Andrea colocou, né, o grande problema é que estamos numa época do tudo rápido, tudo para ontem. As mudanças sociais, culturais e religiosas levam anos para acontecer. É que nesse caso, Andrea, muito mais do que uma questão cultural, é uma questão de direitos humanos, é a preservação da vida de uma pessoa. Por isso que esse assunto ele é muito palpitante e exige uma solução rápida. Só que como nós vimos aqui pela advogada, também aqui por professor que é estudioso, essa é uma questão que ela não deve vir de uma forma imposta. Mas como nós vimos ali o caso das freiras, que se aproximaram da aldeia, ajudaram na parte da cultura agrícola, né, da reestruturação da cultura agrícola daquela tribo, naturalmente outros comportamentos foram mudando. Então, seguindo aquele pensamento que nós acompanhamos do espírito Gubbio, lá no livro Libertação, né, trabalhando ali com Margarida, André Luiz vendo também, em vez de você atacar diretamente o obsessor, você vai na fonte da dor dele. Quando você muda a fonte da dor, você muda o comportamento natural dele. Então, nesses casos, seria, né, fazer uma mudança de conscientização com relação aos direitos humanos, como foi proposto aqui pela advogada, né, mas é uma coisa que tem que ser feito rapidamente. Você pode até não interferir diretamente na cultura, mas a conscientização é um trabalho que tem que ser feito logo, para que esses comportamentos vão mudando, até porque as próprias gerações vão mudando também. Enquanto esses mais velhos vão saindo e os mais jovens assumindo uma nova posição, esse novo pensamento também vai acompanhando essas aldeias. Dudu colocou, né, acredito que o pai maior não veja esses assassínios, né, como uma coisa do mal, premeditada, né, até seria, mas esse processo para essas tribos pensam numa melhora como índios fortes e guerreiros, né, e exterminariam para não se sentirem inúteis, né, quando no seu crescimento, como um índio verdadeiro, né, não quero julgar essas posições indígenas ainda evoluídas, né. Sim, não, mas o detalhe, né, Dudu, é que como existe um intercâmbio muito grande entre essas culturas, né, lembra que essa prática, por exemplo, é pelo fato dos índios serem coletores e caçadores. Mas muitas tribos ainda, esse é o detalhe que a gente tem que perceber, quais são as tribos que apresentam condições de terem mais consciência e outras que ainda estão bastante atrasadas. Então, nessa cultura de coletores e caçadores, em que eles são praticamente nômades ou vivem naquelas tribos muito isoladas, nós temos outras que estão muito mais socializadas, em que índio não sai para caçar, ele vai para o mercado comprar comida. Em que ele tem a roça, ele tem lavoura. Vive perto, tem posto de saúde, aquela coisa toda. E mesmo assim essa prática continua. Então a análise moral dessa questão que a gente vai analisando é quais são os grupos que já apresentam condições de mudarem o comportamento, mas que não ainda fizeram. Aí, nesse caso, é muito mais por comodismo do que por impossibilidade. Agora, há aqueles que, infelizmente, ainda se encontram, né, bastante distantes desse pensamento mais civilizado com relação aos direitos humanos, né?
Pois é. Deixa eu ver aqui, né? A Chaconete colocou, né? Involução não quer dizer maldade, né? Exato. É uma questão cultural muito prática, pelo fato de não terem ainda essa consciência. Mas naturalmente as coisas vão surgindo, vão acontecendo. A André colocou lá em cima, né? Justamente por isso, né, a sociedade precisa saber, e aos poucos o Estado poderia intervir de forma consciente, né? Não seria nem uma intervenção, seria muito mais uma influência, né? A Angelina colocou, atualmente hospitais espíritas no Nordeste estão chegando perto dos indígenas, né? Então, esses grupos mais socializados, né, dentro da nossa estrutura social, já incorporados na nossa estrutura social, já tem moralmente, porque aqui a gente não fala, né, da sociedade punir aquele índio ou não. A gente fala agora com relação à intenção dos índios perante a lei de Deus. Aí já é uma questão de foro íntimo, né? Então, se aqueles índios percebem que podem evitar esse tipo de prática pelo fato de já estarem mais conscientes, né? Porque eles têm televisão, né? E tem ali parabólica, tem celular, vão frequentemente até a cidade. Então, nesse caso, o índio que pratica isso, ele já perdeu a inocência dele. Aquela ideia da involução, como a Chaconete colocou para nós, já não existe mais, porque ele já está adaptado a uma questão, à nossa sociedade. E, portanto, ele pode também ser submetido às nossas leis. Agora, muito diferente de você chegar lá no meio da Amazônia, naquela tribo isolada, que vai lá um grupo de missionários uma vez por ano, uma vez por mês, e você exigir que eles mudem o comportamento, é muito difícil. Exato, se formam, estudam. E felizmente muitos desses jovens que estão agora tendo essa possibilidade de ter essa formação mais avançada, esses jovens estão promovendo mudanças importantes nos seus grupos. E isso é fundamental. Vamos em frente, pessoal. Como eu falei para vocês, a gente tem bastante coisa ainda para tratar aqui. Então, esse assunto já foi. Esse outro assunto já foi. Agora vamos lá, como eu falei para vocês, a questão do infanticídio, né? A gente acha que infanticídio é simplesmente... bom dia, Flávio. Bom dia, professor. Então a gente acha que infanticídio é simplesmente a morte de uma criança. Mas agora nós temos um detalhe importante para analisarmos. O aborto. O aborto nada mais é do que um infanticídio, só que a criança ainda não nasceu. E como eu falei para vocês, né, esse é um assunto que bate à nossa porta, em que nós estamos debatendo isso, né, entre os nossos legisladores, nos nossos tribunais e tudo mais, e isso não deixa de ser infanticídio. E aí, como Kardec perguntou, que nós temos ali, deixa eu voltar rapidamente aqui na pergunta de Kardec, ele diz assim, né, por que entre certos povos, já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio é um costume consagrado pela legislação? E a gente pensa assim, bom, quem aqui autoriza então a prática do infanticídio numa sociedade evoluída? Legislação sobre o aborto no mundo. Vamos lá. Leis relativas à interrupção da gravidez variam bastante de país para país. Da proibição absoluta, a despenalização em alguns casos e a permissão em todas as circunstâncias. Segundo os dados da ONU, só um instantinho aqui só para confirmar se eu estou no artigo certo. Tô. Segundo os dados da ONU, em 2/3 de 195 países analisados, a interrupção da gravidez só é permitida quando a saúde física ou psíquica da mulher é ameaçada. Então, 2/3. A gente coloca aí, então, 180, vai dar 120, aproximadamente de 195 países, 130 só quando é a saúde física ou psíquica da mulher é ameaçada. É o caso que a gente sabe, né? O Brasil, inclusive, é um dos países que apresentam na sua legislação a prática do aborto permitida quando a vida da mulher está em risco. Inclusive os próprios espíritos, lá aqui no Livro dos Espíritos, falam sobre isso a Kardec, quando ele trata do aborto lá na segunda parte,
quando ele diz que quando a gravidez põe em risco a vida de uma mulher, é muito melhor você interromper uma do que você eliminar a outra, né? Então, nesse caso, os espíritos veem ali um atenuante. Na metade desses países, a intervenção é permitida quando a gravidez é resultado de estupro ou incesto, ou se é comprovado que o feto possui alguma má formação que pode colocar colocar sua vida em risco. Somente 1/3 desses países leva em consideração a situação econômica ou social da mãe para permitir o aborto. Em El Salvador, Nicarágua, República Dominicana, Malta e Vaticano, ainda mantém a proibição absoluta da prática. Confira como são as leis de aborto em outros países pelo mundo afora. Então nós vamos analisar agora a legislação de cada país com relação ao aborto. E do aborto a gente traduz para infanticídio. Vamos ver como cada um, e nós vamos vendo também os países que são economicamente mais desenvolvidos, mais influenciáveis e tudo mais. Né? Então vamos lá. Brasil. No Brasil, o aborto só é permitido quando há risco de morte para a gestante, quando a gravidez resulta de estupro ou quando o feto é anencéfalo. Alemanha. Desde 1976, as mulheres podem interromper a gravidez sob determinadas condições. O aborto deve ser realizado até a 12ª semana, então significa 3 meses de gravidez, né? É preciso que ao menos 3 dias antes do procedimento a mulher passe por uma consulta num centro de aconselhamento reconhecido pelo Estado ou que apresente um boletim de ocorrência que indique que a gravidez decorreu de um crime sexual. A partir da 12ª semana, o aborto é permitido somente por recomendação médica. No caso, quando tem risco da mãe, né, por exemplo. Áustria. O aborto é legal desde 1975 e pode ser feito por decisão da mulher ou por motivos médicos. O procedimento é permitido até a 16ª semana, 4 meses de gravidez. E a gestante precisa ser aconselhada por um médico antes da intervenção. Depois desse período, o aborto só é permitido em casos de risco à saúde física ou psicológica da mulher, se o feto apresentar alguma deficiência grave ou se a gestante for menor de 14 anos. França. O aborto foi legalizado em 1975 e desde 2001 é permitido até a 14ª semana de gestação. Nesse mesmo ano, houve outras alterações importantes na legislação relativa à interrupção da gravidez, com o fim da obrigatoriedade da autorização dos pais para gestantes menores de idade em todos os casos. Holanda. Ainda que a interrupção da gravidez possa ser feita até a 22ª semana de gestação, por decisão da mulher, a Holanda é um dos países com menor nível de abortos no mundo. A política de educação sexual e o fácil acesso a métodos contraceptivos são considerados motivos para esse baixo número. Pois é. Polônia. O aborto é permitido somente em casos de estupro, incesto, malformação grave do feto ou risco à vida da mulher. Há pouco mais de um ano, após protestos em todo o país, o parlamento rejeitou uma proposta que visava a proibição total do aborto. Percebe que nós estamos aqui analisando essa questão do aborto como uma prática simplesmente técnica, né? E nós não estamos levando em consideração aqui, já que esse artigo ele tem o objetivo de trazer para nós apenas uma notícia, ele não leva em consideração se esse espírito em processo de reencarnação vai sofrer consequências, se os pais sofrerão consequências morais. É apenas uma questão legal. Né? Então, assim, tecnicamente, pode matar, não pode matar. Pode matar, não pode matar. Esse pode, aquele não pode. Estamos falando de assassinato. Vamos lá, Portugal. O aborto foi legalizado
Sem sentimentos, exatamente, de uma forma muito fria, muito técnica, né? E a gente vê assim a legislação de cada povo, como o próprio Brasil também, de cada sociedade, apenas analisa as questões. É possível fazer uma cirurgia para retirar o feto? Sim, é possível. A nossa lei vai punir ou não vai punir? Não vai punir. Não falamos, nós não entramos aqui nas questões morais e questões espirituais. Por isso, como eu falo para vocês sempre, se nós não estudarmos a doutrina espírita, trazendo para a nossa realidade, a gente vai viver num mundo paralelo. É como se assim, eu estudo o livro dos espíritos, eu penso no mundo espiritual, volto meus olhos para a minha sociedade e está tudo bem. E na verdade nós estamos falando de consequências. Porque aquele que pratica o aborto, aquele que sugere o aborto, que induz o aborto ou que autoriza um aborto, tem envolvimento nesse assassinato. Que é o que nós comentamos, né? É a questão de o envolvimento direto ou indireto para esse caso. Vamos em frente. Portugal. O aborto foi legalizado em 1984 em casos de risco à mulher, malformação fetal ou estupro. Em 2007, após um referendo nacional, a interrupção da gravidez por opção da mulher até a 10ª semana de gestação passou a ser permitida. Há pouco mais de um mês foi divulgado um estudo que aponta que Portugal é o país europeu com menos abortos por cada 1000 nascimentos vivos. Segundo o diretor-geral de saúde do país, Francisco Jorge, isso demonstra que o acesso à interrupção voluntária da gravidez foi um grande sucesso. Então aqui tem um ponto interessante também para nós analisarmos, porque ele fala sobre um número muito pequeno de abortos num país. O detalhe que nós analisamos é, ainda que fosse uma única pessoa que praticasse o aborto, e isso fizesse com que as estatísticas despencassem, essa única pessoa teria responsabilidade pelo ato que ela praticou. Ela não ficaria isenta das responsabilidades morais desse ato. Então aqui nós não estamos falando de estatísticas, né? Quantos podem, quantos não podem, quantos fizeram, quantos deixaram de fazer. Aqueles que fizeram terão responsabilidade, e todos os envolvidos nisso também. E é por isso que nós vemos que quando legisladores autorizam isso, quando juízes autorizam isso e médicos praticam, todos de alguma forma têm uma parcela de compromisso. Vamos em frente. Espanha. Em 1985, o aborto foi legalizado em 3 casos: risco à saúde física ou psíquica da mulher, estupro e malformação de feto. Desde 2010, o procedimento é permitido por decisão da mulher até a 14ª semana e, em casos especiais, até a 22ª semana de gestação. Uma grande mobilização nacional surgiu em 2014 frente à tentativa do governo de reduzir o acesso ao aborto legal do país. Em 2015, o Senado determinou que menores de idade precisam de autorização dos pais para a intervenção. Irlanda. Segundo a Anistia Internacional, o país tem uma das leis de aborto mais restritivas do mundo, sendo considerado pela organização injusto e intolerante em relação às mulheres. A organização, nesse caso, seria a Anistia Internacional, né? O aborto é permitido somente em caso de risco à vida da gestante. Há casos documentados pela Anistia em que o aborto foi negado a mulheres cujos fetos já estavam mortos em seus ventres, obrigando-as a prosseguir com a gravidez durante meses. O aborto ilegal pode render uma pena de até 14 anos de prisão. A Argentina teve uma movimentação recente muito forte de mulheres que pediam liberdade para o aborto, né? O país ainda tem restrição ao aborto voluntário. O artigo 86 do Código Penal declara a interrupção da gravidez como um ato não punível se a vida ou a saúde da mulher estão em risco, se é fruto de estupro ou atentado ao pudor cometido contra a mulher com deficiência intelectual. Em 2012, a Corte Suprema, em uma ação inédita, declarou que o aborto é permitido ante a violência contra toda vítima,
já que o termo anterior dava margem à interpretação de que somente vítimas com deficiência intelectual tinham direito ao aborto. Além disso, foi também determinado que médicos não necessitam requerer nenhuma autorização judicial para realizar a intervenção nas situações citadas previamente. Ainda que o aborto voluntário seja punível, estima-se que anualmente são realizados cerca de 500 mil abortos ilegais em toda a Argentina. Uruguai. Em 2012, foi provada a lei que descriminaliza o aborto em qualquer circunstância até a 12ª semana de gravidez. Em caso de estupro, o procedimento é permitido até a 14ª semana de gravidez. A legislação do aborto no país teve impacto imediato até a redução da mortalidade de gestantes. Chile. Em agosto desse ano, o Chile aprovou a legalidade do projeto de lei que descriminaliza o aborto no país sob 3 circunstâncias: inviabilidade fetal, risco de morte da mulher e fruto de estupro. Em 1989, em meio à ditadura de Augusto Pinochet, o aborto havia sido absolutamente proibido. Sua descriminalização, nos 3 casos acima, havia sido uma das promessas políticas da presidente Michelle Bachelet. México. Cada um dos estados tem uma legislação própria sobre o aborto. Desde 2007, o aborto é permitido na cidade do México até a 12ª semana por decisão da mulher. China. China é um caso à parte, hein? O aborto é totalmente legalizado. Durante a vigência da chamada política do filho único, entre o fim dos anos 1970 e 2015, estima-se que foram realizados cerca de 336 milhões de abortos. Então, o período que ele coloca, de 45 anos, cerca de 336 milhões de abortos foram provocados. A decisão de acabar com a política do filho único foi motivada pelo envelhecimento da população e pela queda da taxa de natalidade. Os casais podem agora ter no máximo 2 filhos. Rússia. Em 1920, a Rússia se tornou o primeiro país do mundo a permitir o aborto sob qualquer circunstância, sendo proibido entre 1936 e 1954. A intervenção foi novamente legalizada, tornando-a permitida até a 12ª semana. Na União Soviética, pela falta de métodos anticoncepcionais e educação sexual, o aborto era tido como uma única ferramenta de planejamento familiar. Atualmente, a Rússia é o país com maior quantidade de interrupções voluntárias da gravidez. Calcula-se que, em média, são feitos 1 milhão de abortos voluntários por ano no país. Por último, Estados Unidos. O aborto é um tema controverso nos Estados Unidos. Desde 1973, a intervenção é legal em todo o país, porém o acesso ao procedimento varia de estado para estado, assim como as circunstâncias em que é permitido. Segundo o levantamento do Instituto Guttmacher, após um momento específico da gravidez, 43 estados americanos só permitem o aborto caso a gestação represente risco à vida ou à saúde da mulher. Uma série de projetos de lei vem tentando restringir a prática no país. E aqui entre eles, só para a gente poder ilustrar, o aborto, o estado do Alabama aprova a lei contra o aborto até para casos de estupro e incesto. Isso aqui foi um artigo publicado mês passado. Mês passado não, em maio, O Senado do Alabama aprovou na terça-feira, dia 14, a proibição de quase todos os abortos no estado. Se o governador republicano assinar a lei, o estado terá a lei do aborto mais restritiva dos Estados Unidos. A nova legislação tornará a interrupção da gravidez em qualquer fase um crime, com quase nenhuma exceção. O texto foi aprovado após larga margem no Senado, controlado pelo Partido Republicano. A única exceção
é quando o aborto é realizado para proteger a vida da mãe. A medida agora aguarda a sanção da governadora republicana Kay Ivey, que sempre foi crítica ao aborto, mas ainda não se pronunciou especificamente sobre esse projeto. O projeto de lei tornará o término de uma gravidez uma ofensa punível com até 99 anos de prisão ou prisão perpétua para quem o fizer. E aqui ele fala só um comentáriozinho final aqui. Estupro e incesto. Os senadores rejeitaram por 21 a 11 a tentativa da oposição de adicionar uma emenda para a interrupção da gravidez nos casos de estupro e incesto. A única exceção aprovada foi em caso de risco de vida para a mãe. Se a lei for sancionada pelo governador, ela entrará em vigor em 6 meses. Os críticos já avisaram que vão recorrer aos tribunais. Rental Marshall, diretor executivo do American Civil Liberties Union do Alabama, disse que está redigindo uma queixa. Apenas neste ano, os estados da Geórgia, Kentucky, Mississippi e Ohio aprovaram leis que proíbem um aborto a partir do momento da detecção de batimentos cardíacos, o que já pode acontecer a partir da 6ª semana de gestação. Né? Então aqui, meus amigos, né, nós temos todos esses artigos, né, eu tenho até um outro aqui também que fala um pouco mais sobre essa questão lá do Alabama, com uma entrevista aqui com perguntas e respostas que eu achei bem interessante, mas acaba sendo muito longo, né? Que fala aqui sobre se a mulher pode ser punida, se o profissional pode ser punido, a proibição com relação ao batimento cardíaco, enfim, outros temas aqui. Então, como nós vimos, ao estudarmos aqui essa questão do infanticídio, é uma única pergunta que Kardec coloca, simplesmente colocando para nós, né? Por que entre certos povos já adiantados o infanticídio é um costume? Então nós vemos que o infanticídio ele acaba sendo um tema que tem ali diversas ramificações nessa parte da sociedade com relação ao aborto, nessa parte com relação à cultura indígena, né, na própria violência doméstica que nós encontramos também nas nossas sociedades, fazendo com que esse tema provoque tanto sofrimento, né? Então todas essas informações vêm para nós como embasamento para que a gente possa entender dentro da visão espiritual as consequências morais para todos aqueles envolvidos nessas práticas, né? E o detalhe interessante também é quando nós falamos de um mundo de provas e expiações, e desse mundo de provas e expiações nós falamos, né, sobre esse ciclo interminável de sofrimento que todo mundo, né, sofre, que todo mundo reclama, que todo mundo infelizmente tem que resgatar, encarnação após encarnação. A gente fica se perguntando, né, por que ainda existe tanto sofrimento no nosso mundo. Só o fato de nós vermos aqui que todos os anos tantos e tantos abortos são praticados, tantos e tantos crimes de violência são praticados, né? As guerras que ainda continuam. Só nessa parte da destruição que a gente está falando, né? A gente não fala dos vícios, a gente não fala, por exemplo, dos desvios morais, a gente não fala sobre o egoísmo, a indiferença que nós encontramos entre as pessoas, né, numa sociedade com indiferença com relação à pobreza, com relação ao sofrimento, à falta de caridade. Então nós observamos, começamos a listar, a partir de estudos como esse, vários motivos que vão fazendo com que o nosso sofrimento parece que vai se perpetuando. Ano após ano, parece que ele vai então se agravando, vai se estendendo, nós retornamos ao plano espiritual, elaboramos um planejamento evolutivo, voltamos para o mundo físico e nós nos esquecemos de todos esses detalhes que fazem parte do nosso cotidiano, que são situações tão comuns de vermos, por exemplo, os nossos tribunais discutindo a liberdade ou proibição com relação ao aborto, sem levarmos em consideração o assassinato propriamente dito. Porque ao vermos, por exemplo,
um organismo em desenvolvimento que tem por objetivo a encarnação de um espírito, e esse organismo é interrompido por uma questão de vontade, por uma questão de interesse daqueles que estão envolvidos, nós agimos de uma forma muito técnica, muito fria, superficial, sem entrarmos no verdadeiro ponto da questão. O Flávio colocou, né, esse assunto me lembra que quando morava no Vale do Aço, em Minas, fui convidado a fazer uma palestra sobre o aborto. Não gostava de falar sobre esse tema, né, o que me emocionou foi no final da palestra, antes de ir embora, uma jovem chegou para mim e disse que estava em dúvida se faria ou não aborto. Depois de ouvir o estudo que apresentamos, ela disse que não mais faria, que levaria a gravidez até o final, né? Quer dizer, uma grande conquista. E a gente vê, né, Flávio, que não é a força que vai provocar em nós a mudança que nós desejamos para o mundo, mas é exatamente o esclarecimento. E é essa preciosa contribuição que a doutrina espírita traz, embora todas as escolas religiosas tenham essa mesma pretensão de fazer com que as pessoas valorizem a vida, mas de uma forma muito mais proibitiva do que de esclarecimento. Então nós tivemos, por exemplo, naquele período onde se discutia o uso de embriões congelados, lá em frente ao Congresso Nacional, em frente ao Supremo Tribunal Federal, na verdade, nós tínhamos ali dois grupos que estavam degladiando. Num lado, os cientistas dizendo que poderia usar os fetos, os embriões congelados com tranquilidade, porque aquilo não era vida ainda. Do outro lado, as religiões tradicionais dizendo que isso era um atentado contra Deus. Então é assim, a razão cega e a ideia de Deus, de uma proibição divina, sem termos ali aquele meio termo entre essas duas linhas de pensamento, trazendo esclarecimentos sobre a realidade do espírito. Né? Então, enquanto nós não nos esclarecermos a respeito dos elementos que dizem respeito à questão espiritual, nós viveremos ainda dependendo das nossas paixões e das nossas crenças pessoais. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, nós vimos então a questão dos assassinatos, leis de destruição, trouxe para vocês aqui diversos pontos importantes e que nós podemos tirar de proveito desse estudo são duas ideias. Né? Primeiro, que cada prática que nós temos aqui, que poderíamos entender como algo destrutivo, e nós já vimos, por exemplo, a questão do suicídio, a questão do homicídio, suicídio e aborto. Esses três temas que nós estamos aqui considerando agora, eles dependem de atenuantes e agravantes, ou seja, circunstâncias, grau de compreensão, motivação. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, conforme foi colocado na questão que nós vimos aqui de número 747, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Então, dentro dessa parte da destruição, se nós considerarmos essas duas ideias, esses dois pontos, nós conseguiremos alcançar um grau de compreensão bastante avançado. Embora ainda nós nos deparemos, né, com várias situações que provocam em nós, né, esse choque, que provocam em nós tantas dúvidas, então com relação às dúvidas, as leis de Deus serão aplicadas independente da nossa vontade. Mas com relação à nossa compreensão, que vai fazer com que nós ou aceitemos, ou nós nos revoltemos, ou passemos a sofrer por causa de tudo isso, esse entendimento, levando em consideração todos esses fatores, vai fazer com que nós vejamos o mundo por uma outra perspectiva. Só para finalizar, deixa eu ver aqui, o Dudu colocou, né, mas se não houvesse o Congresso, a coisa viraria uma bagunça e o crime seria muito pior, e aí ficaríamos nas mãos desses homens que votam a favor ou contra tudo isso. Né? E também a Angelina colocou, é importante conhecer porque assim temos uma ideia geral da condição de sofrimento que acontece no mundo. Né? Então, assim, o detalhe, né, Dudu, com relação a essa parte da legislação, o Brasil, por exemplo, nós alcançamos, apesar dos
dos vários pedidos, né? Até recentemente nós tivemos um debate no Congresso com a presença de um espírita, um expositor espírita que foi levar para os nossos ministros, né, uma ideia do que vem ser a vida e tudo mais. Nós temos essas 3 condições, por exemplo, especificamente com relação ao aborto. Saúde da mulher, má formação fetal e o estupro. Todas as demais situações já foram então descartadas. Dentro dessas 3 autorizações que nós temos hoje, nós vamos perceber uma evolução nas nossas leis, mesmo que essas três autorizações continuem existindo. Então, por exemplo, no caso do estupro, com o passar do tempo, a gente vai ter uma conscientização do suporte psicológico e social para a mulher, e que, embora ela viva inicialmente com essa violência gravada no seu psiquismo, ela vai compreender que ela pode, por exemplo, fazer a adoção dessa criança. Então será uma evolução para nós. Quando se fala sobre má formação fetal, a nossa medicina vai se desenvolvendo e vai encontrando métodos mais precisos para analisar quando o feto é viável ou não. Quando surgiu o debate sobre bioética dessa questão da má formação fetal, principalmente do anencéfalo, nem má formação fetal, da anencefalia, a ideia também ficou qual exatamente o grau de anencefalia que nós podemos considerar que o feto não tem mais possibilidade. E aí nós tivemos vários casos que foram noticiados nos jornais que mostravam, por exemplo, mães que tiveram a recomendação médica para praticar o aborto, mas por princípios morais, princípios religiosos, decidiram não interromper. E aí então a criança nasceu e continuou ainda, durante um tempo, alguns anos até, viva, apesar das limitações de comunicação e tudo mais. Então, para aqueles que analisavam inicialmente, não, ela não tem condições de viver após o parto. E a criança continuou viva. Então, assim, conforme a gente vai evoluindo, existe essa possibilidade. O risco para a mãe, por exemplo. A medicina hoje tem muitos métodos precisos que vão fazendo com que esses riscos vão diminuindo. Então, apesar da gente ter essas 3 autorizações, nós vamos percebendo que a evolução da nossa compreensão, a evolução das nossas ciências vão diminuindo cada vez mais o tipo de aborto nesses casos, apesar de ser permitido. Né? Pois é, professor, exatamente, né? Viável ou não em que sentido? Quando a criança nasce, ela não vingará após o parto. E há 2 anos nós tivemos um caso interessante, já estou terminando, pessoal. Há 2 anos nós tivemos um fato interessante que foi o Zika vírus afetando, né, muitas famílias, principalmente no Nordeste. O Zika vírus ele provocava ali uma má formação, né, no caso a microcefalia, fazendo com que mais de 3.000 crianças nascessem. Hoje essas crianças estão com 2, 3 anos de idade, estão se desenvolvendo, estão sendo assistidas pela nossa medicina, educação especial, saúde, apesar das limitações, mas naquela época foi cogitada a autorização para abortos. Seria ele praticamente, né, se nós considerarmos 3.000 e tantas crianças, seria ali um aborto em massa. E agora nós estamos vendo que as crianças estão bem, estão vivas, apesar da limitação. Então nós pensamos, o fato das crianças não serem perfeitas fisicamente como os pais imaginavam, será que isso justificaria a prática do aborto? Então esses valores também vão se transformando. Porque vão percebendo que apesar da microcefalia trazer uma limitação intelectual para aquela criança, e até física, porque vai afetar a sua mobilidade e tudo mais, isso não é o suficiente para você simplesmente exterminar um indivíduo. Então já é uma evolução para nós. Mas nós vemos ali por todos esses países que eu li para vocês, né? Pois é, exatamente, Flávio, né? O benefício vai vir para todas. Então nós vimos assim na legislação desses diversos países, uns permitindo, outros não permitindo, debates sendo tratados, questão de aborto, questão de estupro, questão de incesto, tudo isso sendo considerado. Então vamos ver, né, quanto tempo nós vamos demorar para evoluir
nas nossas leis. Deixa eu ver aqui. O professor colocou, né, se o espírito tem sua prova a passar, por que não permitir, né? Se a gente tiver a consciência sobre a imortalidade do espírito e a consciência sobre a importância da reencarnação, ou sobre a própria veracidade da reencarnação, não como uma teoria, mas como um fato, isso já vai mudar significativamente o nosso comportamento aqui enquanto sociedade. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso estudo de hoje. Mais uma vez, né, como eu falei para vocês no início, muita coisa teórica para a gente refletir, porque somente através dessas informações é que a gente consegue formar uma opinião, porque do contrário, se a gente simplesmente ficar presos nessas ideias trazidas pelo Livro dos Espíritos, sem contextualizá-las, a gente fica com um estudo muito superficial, né? Então é necessário sentar na sala de aula, é importante a gente fazer leituras, fazer análise de situações, né, para que a gente consiga extrair aquilo que é o mais importante, né? Com um estudo como esse, por exemplo, foi sim, né, um pouco cansativo pela quantidade de leitura, mas a gente tem que pensar na quantidade de informações que nós trouxemos para ilustrar aqui o nosso debate, né, para ilustrar o nosso estudo. Então, tudo isso ficou agora muito mais... Nós temos uma visão muito mais ampla agora das situações do nosso dia a dia. Cada fato que aparecer no jornal, nos jornais que a gente for assistir, nas revistas que nós formos ler, e nós encontrarmos um fato como esse, rapidamente virão as respostas dos espíritos sobre essas questões do nosso dia a dia. Até mesmo, né, como nós vimos, um simples fato de você pegar um feriadão e você depois pega ali numa segunda-feira o saldo de mortos nas estradas. Aí você pega um motorista imprevidente que dirigiu o carro dele a 150 km por hora, perdeu o controle e bateu no carro de uma família que vinha na via contrária e provocou a desencarnação de 6 pessoas. Ou então o ônibus que tombou por causa de uma imprevidência e um monte de gente desencarnou. A questão do assassinato está presente. Qual o grau de responsabilidade dentro do campo moral daquele indivíduo? O alcoólatra que sai, o indivíduo alcoolizado que sai à noite e começa a atropelar pessoas. Então todos esses elementos fazem parte do nosso cotidiano. E nós vamos analisar esse cotidiano exatamente a partir dos estudos da doutrina, pelo fato de nós termos tocado nesses assuntos.